Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 5 do quarto trimestre de 2024. A lição 5 tem o tema A Promessa de Salvação, porque mesmo o homem pecando, mesmo o homem errando, muitas vezes se afastando até de Deus, mas Deus deixou uma promessa de salvação para o homem. E essa promessa de salvação é quem? Jesus Cristo, aquele que veio para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado. Quarto trimestre de 2024, como você já sabe, tem um tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se Ele prometeu algo a você, no momento certo e na hora certa, Ele vai cumprir. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Dizer a você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado, curta os vídeos, comente, se estiver gostando do conteúdo, se for possível, indique ele para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer, porque na estatística de visualizações, nós observamos que muitas pessoas assistem os vídeos, mas ainda não se inscreveram, então se inscreva para que nós possamos alcançar o maior número de inscritos. Quero agradecer aqui aos irmãos de São Paulo, de Fortaleza, do Grande Recife, de Abre Lima, minha cidade, Rio de Janeiro, Salvador e de São Luís, no Maranhão. Que todas as cidades, várias pessoas têm assistido nossos vídeos. Então quero dizer a vocês muito obrigado por estar me acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e continue compartilhar nosso vídeo com mais alguém. Quero também agradecer ao irmão Vânio Moraes, que nos orientou aí, que eu estava colocando o vídeo da leitura diária, mas não estava colocando o dia, né? E agora, a partir de agora, a gente vai colocar o dia da leitura diária, né? Segunda, terça e assim por diante. A nossa leitura diária de hoje mesmo é a leitura do sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22, e Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, leitura diária do sábado, que tem como epígrafe o cuidado contra a apostasia, né? Pronto, a partir de agora, fomos orientados. Como é bom vocês estarem aí, olha, vendo os vídeos, percebendo alguma coisa e nos orientar para nós corrigirmos. Então, que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Vânio Moraes e muito obrigado pela ajuda que ele nos concedeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É porque Paulo montava as igrejas, né, mas depois retornava para confirmar o ânimo dos irmãos, porque sabe que mesmo aceitando Jesus, da mesma forma que Jesus passou por problema, os irmãos também iriam passar. Ele estava ali, animando eles a permanecer na fé, sabendo que para entrar no reino de Deus é preciso passar por tribulações, né? E ele estava ali, sempre animando os irmãos, para os irmãos não desistir por conta dos problemas que iriam enfrentar, porque muitos são assim, aceita Cristo, mas passa por algum problema aí, não quer mais, né, viver com Cristo, abandona, se afasta, aí acontece o que? A apostasia, por conta dele passou por alguma dificuldade, mas Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Tem que saber que depois que aceita Cristo, vai vir vários problemas sobre a sua vida. Mas tudo isso é para que você desanime e abandone o evangelho. Por isso que Paulo foi lá, confirmar o ânimo dos irmãos, para ele não abandonar a fé em Cristo Jesus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, né? Porque quem ouviu estava confirmando a fé em Cristo. E no verso 2 ele diz o quê? Que nós não devemos abandonar, né? Porque aqueles que transgrediram e desobedeceram receberam a justa retribuição, né? Porque aqueles que aceitam a Cristo e abandonam, a Bíblia diz que o final dele foi pior do que o início. Então,
ele deve permanecer na fé, mesmo sabendo que vai ter problema, mesmo que vai ter tribulação, mas ele deve permanecer firme em Cristo Jesus, porque mesmo na tribulação, Cristo vai estar sempre do lado dele. É melhor passar a tribulação com Cristo do que sem Cristo, mas muitos acham que não, aí prefere abandonar Jesus e aí a coisa piora e não dá tempo nem dele voltar mais. Acontece muito isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22, nos ensina que a jornada cristã é marcada por desafios, mas também por uma profunda confiança na obra de Deus. Paulo e Barnabé reforçam a necessidade de permanecer na fé, mesmo diante das tribulações, né? Mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mas nós devemos permanecer na fé. Não se afastar, não deixar o Evangelho, pois essas provações nos moldam e nos preparam para o reino de Deus, que como os discípulos daquela época possamos perseverar, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, sabendo que as tribulações são temporais, né? Ela não vai durar para sempre. A tribulação ela vem, passa um período de tempo e depois ela passa, né? E você tem que estar preparado para esse momento. Nem tudo é um mar de rosa na nossa vida, não. Tem os espinhos, tem os pedregulhos, tudo pelo caminho para querer nos atrapalhar. E a gente tem que saber lidar com isso, né? São temporais e que a glória eterna nos espera. Permanecer na fé e no nosso chamado, né? E Deus nos capacita a cumprir essa missão. Por isso nós devemos permanecer na fé e no nosso chamado. Porque é Deus que nos capacita para essa missão através do seu Espírito Santo. Ele sabe até onde nós podemos ser provados. E a provação, a tribulação, ela é só um período de tempo. Depois ela passa. Ela não vai durar para sempre. Então, o que é para sempre é a vida eterna. Então, nós permanecer firme. Mesmo sabendo que vamos ter problema. Mesmo sabendo que vamos ter dificuldade. Porque Jesus também passou por dificuldade. Então, da mesma forma que ele passou dificuldade, com certeza nós também iremos passar. Mas nós não devemos desanimar, nós devemos ficar alegres. Paulo disse, Paulo estava alegre porque estava participando das mesmas coisas que Cristo passou. E dessa mesma forma tem que ser nós. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, nos adverte a não negligenciar a mensagem do Evangelho e a grande salvação que recebemos. Tá? Nós não devemos negligenciar o Evangelho, nem a grande salvação que recebemos. Devemos estar atentos, vigilantes e comprometidos com a palavra de Deus para não nos desviarmos. O juízo de Deus é justo e a responsabilidade que temos de responder à graça de Cristo é imensa. Que possamos com diligência valorizar a salvação que nos foi dada e viver em resposta a essa graça, firme na fé e prontos para permanecer no caminho da verdade. Porque se você não tiver fé em Cristo, né, e se fortalecer nele para permanecer no caminho da verdade, você vai para onde? Quando Jesus deu uma palavra dura aos discípulos, muitos abandonaram ele. Não aguentaram ouvir aquela palavra. Aí Jesus olha para trás e diz aos que ficaram, e vocês? Não vão também não? Pedro ousadamente diz, Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tem palavra de vida eterna. Veja, muitos foram embora, mas eles ficaram, porque eles sabiam que quem tinha a palavra de vida eterna é quem? Jesus. Então dessa mesma forma tem que ser nós. Muitos têm abandonado, muitos têm andado pelo caminho tortuoso, mas quando a coisa aperta, ele vai correr para onde? E muitos ainda conseguem voltar, e uns conseguem voltar e outros não. Mas mesmo em meio a tribulações, devemos permanecer firmes. José passou por grandes problemas na vida antes de chegar ao posto do qual estava prometido a ele. Mas ele permaneceu firme. Em tudo ele honrou a Deus. Porque ele sabia que tinha algo superior esperando por ele. E foi o que aconteceu. No momento certo, ele foi exaltado. No momento certo, ele foi elevado a um alto posto. Mas por quê? Porque permaneceu firme. Da mesma forma somos nós. As tribulações vão vir, as dificuldades vão vir, que é para nos tirar da bênção que está reservado para nós. Então que nós possamos permanecer firmes, sabendo que tudo que nós passamos aqui na terra tem algo muito excelente nos esperando. Tem algo muito excelente reservado para nós. Amém? Deus abençoe a todos.
Curta o vídeo, comente, se gostou, compartilhe ele com mais uma pessoa.